Você já se sentiu vivendo no limite? Você já passou por situações que você achava que não aguentava mais e ouviu um discurso dizendo: trabalhe enquanto eles dormem, dê o seu máximo, dê 110%? Pois é, isso gera uma série de problemas. Viver no limite não é bom e vamos debater essa questão agora. Embora esse nome dê abertura pra gente fazer uma série de piadinhas, né, e uma série de trocadilhos, inclusive com coisas de televisão e tudo mais, eu acho que falar sobre No Limite, falar sobre o que a gente começou a introduzir na abertura do programa, na verdade é algo bem sério, é algo bem importante. A gente consegue, de maneira didática, começar a dividir um pouco esse tema, digamos assim, em aspectos mais macro, em aspectos mais sociais, em aspectos um pouco mais voltados para cada indivíduo. E aí, de maneira inicial, a gente, obviamente, precisa pensar que tem determinados limites que a gente não tem muita influência, a gente não tem como mexer, como modificar de maneira expressiva, pelo menos rapidamente. E tem outras coisas que estão um pouco mais ao nosso alcance e que a gente pode, caso a gente faça um processo de raciocínio, de ponderação, modificar e conseguir uma vida um pouco mais tranquila. Viver no limite, e é algo que a gente vai começar a pensar aqui, raramente é algo saudável, raramente é algo positivo, algo produtivo. Tirando alguns momentos, tirando algumas exceções, mas a gente precisa conversar sobre isso para que a gente possa pensar se a nossa vida de fato está muito estressante, está muito no limite e se a gente pode fazer alguma coisa para modificar isso. Eu diria que, na verdade, todo limite ele é minimamente difícil de se transpor, né? Eu acho que independente de ser limites físicos, limites emocionais, limites mentais, limites financeiros, né? Como o João falou, né? Porque existem limites que são nossos e existem limites que são do meio, né? E todos os dois são limites que têm o seu grau de dificuldade, têm o seu grau, né, de complexidade para serem ultrapassados, senão não se chamariam limites, não é verdade? Senão seria apenas uma zona cinzenta, digamos. Exatamente, né? Acho que já deu para perceber que No Limite não é um reality show. Não é um reality show. É divertido só porque você tá ali vendo os outros no limite, mas quando você vê no limite não é bacana, né? E justamente, como o João disse, é importante que a gente se observe. Porque viver no limite não é algo natural, né? E tem muita gente que, como o Paulo disse na abertura, né, que propaga, que incita a gente a viver no limite, a transpor os nossos limites, a se superar, a dizer, né, papo de coach, né, que limites existem só na sua mente, não sei o quê. Existe até um fundinho de verdade ali, mas não da forma como é empregada. A gente não precisa viver no limite 24 horas por dia, não precisa estar buscando se desafiar o tempo todo. Quando a gente fala para você que os limites estão na sua mente, que você pode superá-los, que você deve superá-los, isso são questões ponderadas. Por quê? Porque os limites eles não são fixos. Eles podem ser, sim, superados. Nós temos limites que são naturais, e a gente meio que já é condicionado, né, no momento do nosso nascimento a esses limites. Por exemplo, você não voa. É um limite. É um limite legal, né? É um limite. Você não voa. É um limite. Você não respira debaixo d'água. Você pode passar até 3 minutos debaixo d'água. Você pode aumentar o seu limite. Mas não faz com que você vai viver debaixo d'água. Exatamente. Você não voa, um excelente exemplo. Mas você pode desenvolver o avião. Você pode desenvolver, né, outros métodos, talvez não tão seguros quanto o avião, mas outros métodos que te permitem voar. Você ainda assim não voa naturalmente. Você tem ali uma limitação específica. Eu não voo. Mas você consegue trabalhar essa limitação para extrapolar o seu limite, que é não conseguir a realizar a ação de voar. Então você sim nasce em determinados contextos, e aí o Paulo falou desse, né, que é um contexto físico muito claro, mas você já nasce em determinados, por exemplo, você nasce numa família que ela possui um contexto financeiro. E esse contexto financeiro, a partir do momento que você existe, ele está te limitando. Ah, mas significa que eu vou viver naquela limitação pro resto da minha vida? Não, você pode expandir, você pode sair daquela limitação para atingir outra limitação, porque a gente vai estar, quando a gente vence uma limitação,
automaticamente surge outra. Você nunca vai viver num mundo sem limites. Algumas pessoas, a juventude de hoje está muito sem limites. Não, a juventude não está sem limites, ela não está respeitando os seus limites. E por isso ela está se ferrando muitas vezes. Mas não significa que os limites não existem. Os limites vão sempre existir. Quanto mais você supera eles, novos vão aparecendo. Isso é natural. Superar limites faz parte da vida. A gente precisa sim superar alguns limites, mas a gente tem que tomar muito, muito cuidado para não viver uma vida inteira no limite, para não viver uma vida inteira de desafios que não fazem sentido, desafios que não são desafios que vão nos levar de fato para algum lugar, que não são desafios que na verdade nós escolhemos conscientemente participar, mas sim desafios que nós nos submetemos a participar. Estilos de vida que na verdade foram impostos para nós por terceiros, por outros, por fora, e que nós, sem prestarmos muita atenção, sem termos muita consciência, nos permitimos, abraçamos esses estilos de vida que geram inúmeros males na nossa saúde, na nossa vida como um todo, e que muitas vezes a gente não consegue perceber a origem deles, né? Só para concluir esse ponto que o Patrick estava falando muito bem, essa questão do envolvimento com a nossa saúde. Se você vive constantemente no limite, a sua biologia, e desculpa, todo mundo tem corpo físico, tá? Você não é um ser ascensionado que apenas aparece aqui no astral, que usa ectoplasma dos outros para se manifestar. Você tem o seu corpinho e ele tem regras biológicas. Se o seu corpo percebe que você está vivendo no limite, ele vai começar a liberar corticoides dentro do seu organismo. Ou seja, você vai estar constantemente em um processo inflamatório. Processos inflamatórios, eles ocorrem de maneira natural para pontos específicos na nossa vida. Quando você torna isso constante, você sobrecarrega o seu organismo e você reduz a sua expectativa de vida. Você gera outros problemas. Você tende a ter, por exemplo, um sono que não te regula muito bem e isso vai danificar a sua vida. Você vai passar a ter a possibilidade de desenvolver problemas cardíacos, você passa a ter pressão alta por conta disso, porque as suas veias, as suas artérias estão constantemente inflamadas, então ele vai modificar a tenacidade delas. Você vai passar a ter uma série de outros problemas que não são causas imediatas de viver no limite, mas são causas secundárias, são coisas que bebem disso também para se manifestar. Elas não têm uma causa direta, imediata, mas com todo o padrão de vida que a gente tem, e ele não é um padrão de vida legal, né? A gente vive comendo muitos embutidos, a gente vive comendo muito ultraprocessados, a gente danifica a nossa saúde. E isso é um ponto muito sério. Isso influencia no seu dia a dia e, consequentemente, faz com que você viva ainda mais no limite, porque você está cada vez mais desgastado. E ao invés de você ampliar o seu limite, você está reduzindo. A sua tolerância a determinadas coisas tende a ficar menor. Ou seja, viver no limite, ao invés de te expandir, te contrai. E não no sentido bom de você ir para dentro de você. Não. No sentido de você se apertar mesmo, entendeu? Mas, dando continuidade ao nosso tema, um disclaimer que a gente precisa fazer sempre é que ter situações de limite, como o Patrick comentou também na fala dele, não é uma coisa ruim. Porque se a gente não está acostumado desde sempre a ter momentos controlados de limite, a gente não sabe lidar com frustrações. E é interessante a gente aprender a fazer determinadas coisas. Quando você está jogando um videogame, por exemplo, nada contra você jogar no modo fácil. Porque sua vida já é muito difícil. Então você precisa ganhar alguma coisa, né? Cuidado com o vício em viver no limite. Então você vai jogar no modo fácil porque é o momento que você vai ter para você se aliviar. Mas a vida em sociedade, nós dependemos da interação com outras pessoas, a gente já falou isso em N vídeos aqui, né? Você precisa esbarrar em determinados limites. E quando você esbarra em determinados limites sociais, você vai interagir com determinadas pessoas, com determinadas situações, você vai sentir um certo conflito interno. Então, se você não soube trabalhar essa relação com esses limites anteriormente, você se frustra e você sai. Aí você é aquela pessoa que você está começou num trabalho, você chegou num lugar, está num curso, está num centro religioso, está qualquer coisa. Aí aconteceu alguma coisinha que te desabona. Você, isso não é para mim, eu vou embora, porque aqui as pessoas são muito limitadas, não é do jeito que eu imaginava isso aqui, eu vou para um outro lugar. Aí você vai em outro lugar, uma outra pessoa faz uma coisa que você não gosta.
Ah não, eu não gosto de fulano porque gera isso, eu vou procurar em outro lugar. E você não entende que você não soube lidar com suas frustrações. Você conhecer determinados limites de maneira segura é importante para te fazer crescer. Você não vai chegar na academia e vai levantar 400 quilos de uma vez só. Assim, sinceramente, espero que você nunca faça isso. Desde depois de muito tempo. Mas você não vai chegar na academia e vai levantar 400 quilos de uma vez só. Você vai levantar uma quantidade razoável, que vai te fazer ganhar tônus. Você pode aumentar a carga depois ou continuar naquilo, porque você atingiu aquilo que na aviação a gente vai chamar de velocidade de cruzeiro. Você vai estar voando o mais rápido possível, gastando o mínimo de energia. E é mais ou menos isso que a gente tem que procurar na nossa vida, essa velocidade de cruzeiro, para não desgastar a nossa máquina, o nosso avião, o nosso corpo físico, e fazer com que a vida útil dele diminua, mas fazer com que ele possa fazer as coisas de uma maneira tranquila. E, se necessário, atingir o limite para resolver uma determinada situação. Veio o cachorro feroz latindo, você corre como você nunca correu na sua vida. Mas você não precisa fazer isso toda vez que você vai correr. Você pode dar só aquela corridinha, assim, sem mais nem menos. Você não precisa chegar na esteira da academia e botar em 400 km por hora, porque você vai se ferrar. Não. Você vai de vez em quando numa velocidade mais alta, mas você trota num ritmo onde te permite chegar mais longe, de uma maneira mais saudável, mais segura e vai te desenvolvendo cada vez mais. Sim. Acho que a gente pode dar muitos exemplos sobre isso também. Uma coisa que me vem à cabeça que talvez faça parte da vida de muitos de vocês é em relação à necessidade de constância para atingir determinadas metas, por exemplo. Então, seja no trabalho, seja na faculdade, enfim, seja em algo que você quer concluir e que eventualmente tem um prazo, se você sempre deixa para a última hora, isso é um ótimo exemplo de viver sempre no limite, de viver sempre estressado. E aí a gente tem aquela coisa, né? Vou ficar tranquilo aqui, vou deixar as coisas seguirem, vou viver a vida de boas. E aí quando chegar lá na frente, quando chegar a hora do desespero, eu boto toda a minha energia, fico super estressado e consigo fazer as coisas. Isso é uma coisa que, como o Paulo muito bem disse, ao longo da vida, ao longo do tempo, vai te desgastando. Então talvez não seja a melhor forma de levar as coisas. Talvez tenha uma maneira de fazer um pouquinho a cada dia, de estudar um pouco a cada dia, de fazer aquele grande trabalho em vários pequenos pedaços, para que você consiga atingir aquela meta, atingir aquele prazo, de repente até ir mais longe, sem que você se desgaste tanto. Vale pensar nessas situações, vale pensar, por exemplo, caso você tenha a chance de ser promovido, de viajar para um outro lugar, de entrar numa relação. Tudo isso entra nesse papo que a gente está tendo e a gente precisa parar e pensar: será que ao dar esse passo eu vou me colocar muito no limite e eu vou conseguir dar conta disso? Será que isso ao longo do tempo é sustentável? Será que isso é saudável? Ou será que eu só estou indo com a maré? Será que eu só estou sendo levado pelas coisas com uma falsa ilusão de que aquilo é bom para mim, com uma falsa ilusão de que aquilo é necessário, quando na verdade não é? É óbvio que é muito difícil pensar nisso sempre, a gente precisa de ajuda, seja de terapia, seja conversando com amigos, seja estudando com as outras pessoas. Inclusive, caso você queira conhecer um pouco mais do nosso trabalho e saber como você pode também estudar com a gente e fazer parte desses debates, você pode ir em catarse.me/pedra de afiar, ajudar o nosso programa, ajudar o nosso projeto para que a gente possa continuar produzindo vídeos, inclusive deixar sua curtida aqui também, seu comentário sobre esse vídeo. Mas seja fazendo o que for, a gente precisa parar para pensar sobre essas coisas e perceber se a gente está vivendo demais no limite ou não. Um outro ponto, só para acrescentar essa fala perfeita do João, perfeita no sentido relativo. Não teria para acrescentar, mas para ficar um pouco mais didático, para a gente extrapolando um pouco essa questão. O João falou da questão de você se dedicar, por exemplo, numa determinada promoção. Não tem problema nenhum você se dedicar momentaneamente para alguma coisa para você superar um desafio. E é importante isso, porque isso te ajuda a crescer. Mas também é importante que a gente preste atenção se às vezes a gente não está viciado nesses desafios. Então você sai de um desafio e você quer procurar um outro desafio. Você quer procurar um outro, você quer procurar um outro, você quer procurar um outro. É a pessoa que está apaixonada, né? Já que você também deu exemplo de relacionamento, se apaixonou por alguém, começou a se relacionar, a paixão caiu, porque paixão é momentânea, é uma coisa que é efêmera, caiu, você fala, então eu não quero mais, eu quero outra paixão, porque você está buscando, não é a relação, não é a promoção, é a fissura que você tem em relação àquilo, ou seja, você está viciado nesse tipo de comportamento. E quando você está viciado nisso, você não consegue viver os outros momentos.
Você vai falar o exemplo do João que ele deu também de deixar tudo para a última hora. Você às vezes tem até tempo para não deixar para a última hora, mas você já não tem mais aquilo, você tem aquele rebote, você fala, não, mas o bom mesmo é aquela fissura, aquela sensação boa, aquela adrenalina, que quando você tem, você não gosta. Não dá pra falar que gosta, porque ninguém gosta. Ninguém gosta, aquele desespero, não sei o quê, né? E aí você fica nervoso para poder fazer as coisas, aí você faz... o que você gosta é esse alívio depois, não é a sensação. Só que você não precisa buscar o alívio, porque o alívio ele vem depois de uma situação de estresse. É como você usar um sapato extremamente apertado. Quando você tira, você fala, que maravilha. Mas você não precisa ficar sentindo, que maravilha, para viver com um sapato apertado. Usa um sapato um pouquinho mais largo. Usa um sapato do seu número. E aí você vai estar sempre numa maravilha, porque você não vai ter essa questão, né, de sair do limite. Eu acho que em resumo, né, tudo que a gente falou, né, foi muito bem falado. Parabéns para vocês. Eu acho que em resumo é justamente entender que tudo perpassa por uma ideia de autoconhecimento no final das contas, né? Patrick, de novo vocês vão falar disso. É verdade, perpassa por um autoconhecimento, porque se você se conhece, você sabe se colocar nas situações. E você vai saber dizer se você está apenas se colocando numa situação de desafiadora porque você está viciado naquilo, ou porque, né? Ou eu produzo melhor quando eu estou no meu limite, né? Não, você não produz melhor quando você está no seu limite, porque você não tem disciplina o suficiente para produzir de uma forma rítmica e constante. Então você é aquilo que te sobra, né? Não é que você produz melhor ali, é que você só produz ali. Então realmente é o melhor, né? É o melhor que você conseguiu naquele momento. Né? E também saber se você não está caindo numa situação de zona de conforto, né? Porque muitas pessoas não sabem diferenciar a zona de conforto do viver no limite, do tipo, eu estou sempre me desafiando enquanto você está aí sempre querendo a vida mansa, querendo a vida boa. Existem os dois extremos, né? E aí que tá, como é que a gente consegue não viver nenhum nem no outro? Se conhecendo. Através do autoconhecimento, como o João disse, você se autoconhece estudando, tendo experiências, conversando com outras pessoas, interagindo com outras pessoas. Olhando para você, você vai se conhecendo e aí você começa a se entender melhor a sua dinâmica e a perceber quando que você está fugindo do conflito, vamos dizer assim, do bom conflito, né? Daquele conflito que gera harmonia, né? Então quando você está fugindo do conflito, pura e simplesmente, quando você não está dando aquela batalha que precisa ser travada, ou quando você simplesmente está correndo atrás de conflitos como um cachorro louco, né? Mas sem fundamento, sem necessidade, sem razão de existir, né? Aquela pessoa é o Coringa no Cavaleiro das Trevas, né? Tipo, eu sou como um cachorro correndo atrás do carro, da roda do carro. Eu não saberia o que fazer se eu alcançasse. É um exemplo perfeito de uma pessoa que não se conhece, né? E que vive no limite o tempo todo. Você está ali lutando, você está ali se desgastando, você está ali fazendo aquilo. Quando você alcança aquilo que você, de certa forma, conseguiu, caso você alcance, você não sabe o que você faz com aquilo. Aquilo se torna efêmero. Aquilo se torna efêmero, porque na verdade o seu objetivo nunca foi de fato alcançar. O seu objetivo foi simplesmente correr atrás. E alcancei. Caraca, não esperava por isso. E agora? Agora eu preciso correr atrás de uma nova meta, né? Então são aquelas pessoas que estão sempre estabelecendo metas a serem batidas, né? Cara, as pessoas reclamam de empregos onde você tem que bater meta, porque é infernal você viver na pressão de ter que bater metas. Se é infernal você viver na pressão de ter que bater metas no emprego, por que você fica estabelecendo metas para a sua vida? Não faz sentido a serem batidas, sabe? Não faz sentido. Então, é aquilo, aqui eu não estou querendo propagar a preguiça, a inação, não, eu estou simplesmente querendo que a gente se conheça, convidando vocês a se conhecerem. Entendam o motivo pelo qual vocês fazem as coisas, entendam o motivo pelo qual você aceita uma determinada promoção no trabalho e o motivo pelo qual você não aceita. Entendeu? Porque no final das contas é a motivação que vai dizer se aquilo ali deve ser feito ou não. Que vai dizer se você precisa viver aquele momento ali, se desafiar naquele momento, porque aquilo vai gerar crescimento, aquilo vai gerar desenvolvimento, ou se aquilo só vai gerar desgaste. Entende? Um exemplo bem prático disso. Eu conheci um cara uma vez que ele era o delegado adjunto. Né? O delegado adjunto, ele auxilia, né? Ele está junto do delegado principal, ou seja, a delegacia tem um delegado que é o responsável e ele tem outros delegados que trabalham ali auxiliando.
E ele tinha tempo de carreira, muito tempo mesmo, mas pensa em tempo de carreira, ele tinha bastante. E ele perguntaram para ele, cara, mas você nunca quis ser um delegado titular? Ele falou, não. Ele, por quê? Porque tem muito mais responsabilidade e eu só vou ganhar mais R$500. Não vale a pena. Eu venho aqui, rolo a bola, eu faço o meu, eu não vou me desgastar, eu vou dar importância para aquilo que é importante de fato, mas eu não vou me desgastar porque eu vou querer ter um status de dizer que eu sou o delegado titular de uma delegacia. Não vejo problema nenhum, depois eu vou para minha casa super tranquilo, eu guardo minhas coisas e vida que segue. É você entender mais ou menos isso. Não é porque a sociedade te coloca que você precisa ser promovido o tempo inteiro que você realmente precisa ser promovido. Tem muita gente, por exemplo, que gosta de pegar o exemplo de vendedor, que trabalha muito com meta. Tem gente que gosta de vender porque é uma coisa natural. E aí você fala, qual é a promoção dele? Vai ser o chefe, vai ser o coordenador. E aí ele vai ser um coordenador. Ele é um péssimo coordenador e vai ser infeliz, porque o que ele gosta de fazer está aqui embaixo. Você não precisa crescer sempre nesse sentido. Você precisa buscar aquele lugar onde fica bem para você, onde funciona de fato. Nem todo mundo precisa ser chefe. Porque não seria possível. Você como uma chefe, ninguém é chefe. Começa por aí. E a gente tem um exemplo clássico. A gente vem de um período de pandemia, a gente teve uma pandemia que teve um período muito sério, onde as pessoas ficaram trancadas dentro de casa, pelo menos deveriam ter ficado, né? E muita gente surtou, começou a se matricular em milhões de cursos, e aí tem um autor brasileiro, o Krenak, que ele vai falar que a gente não sabe trabalhar com o ócio. Parece que você precisa produzir o tempo todo, porque a gente vive nessa questão de no limite. A gente é educado a isso. Você não pode... você se matricula em 15 milhões de cursos ao mesmo tempo, você tem que fazer os 15 milhões de cursos. Você terminou uma especialização, você tem que começar outra especialização. Porque isso é bom para o meu emprego, mas a sua vida vai se degradando. Então é importante, nada contra você ter várias especializações, mas intercala um pouco com momentos de lazer, saiba ter um momento de ócio, o ócio produtivo, que não é o ócio que você está simplesmente sobrevivendo ali, né? Mas que você está de fato crescendo, se desenvolvendo, momentos onde você pode ficar tranquilo e pensar na vida, como assistir um vídeo nosso também. A gente tem vários vídeos interessantes, pelo menos a gente gosta bastante. A gente acha que são, né? Mas aproveita e se inscreve no canal também para continuar recebendo nossos vídeos, ativa o sininho e até o próximo vídeo, né? Tchau, tchau!